Fala galera ligada aqui no canal da Casa do Corvo, eu sou o João Gabriel Gelli, estou de volta para mais um episódio da série All 22. Aqui a gente vai analisar então 5 jogadas da partida do Baltimore Ravens contra o New England Patriots na semana 3 da temporada de 2022 da NFL. E a gente não escolheu 5 jogadas quaisquer, a gente escolheu o Jackson 5, os 5 touchdowns que o Lamar Jackson anotou na partida. O nosso quarterback está fazendo um começo de temporada fenomenal, jogando em nível de MVP, e a gente vai ver um pouquinho do porquê que ele está nesse patamar até agora. Mas antes da gente começar, eu vou pedir que se vocês gostarem desse conteúdo, deixem um like, se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, observação a fazer, elogios, por favor, deixem nos comentários, todos os comentários serão respondidos, e também se inscrevam no canal. Além disso, não deixem de conferir o nosso podcast com review, também os previews da temporada, lá na Fambonanet, o podcast da Casa do Corvo. Então é isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos então para o primeiro touchdown do Ravens no jogo. Nele, o Ravens vai executar uma jogada que vai ser um shovel pass, né? Um elemento que a gente não está acostumado a ver no ataque do Baltimore, né? Nesse período do Greg Roman como coordenador ofensivo, mas que tem bastante eficiência para essas jogadas de jardas mais curtas, principalmente perto da linha de gol. E esse é um elemento que estava faltando um pouco na temporada anterior, por exemplo, que a gente teve alguma dificuldade para fazer aquelas conversões de 2 pontos, né, em jogos que terminaram derrotas muito parelhas. Então, adicionar esse pacote de jogadas curtas, né, garantidas de conversão, é algo muito positivo que a gente pode botar aí na conta do Roman. Então, o que a gente vai ver nessa jogada é o Mark Andrews, que vai receber o shovel pass, né? Ele vai cruzar aqui a formação, e a gente vai acompanhar 2 defensores do Patriots que vão reagir muito em direção ao Lamar, né? E por essa reação, o espaço vai ficar muito, muito aberto para o Andrews conseguir avançar tranquilamente em direção à end zone, né? Então vamos ver a jogada. Com aqui, os 2 defensores já estão muito próximos em direção ao Lamar, enquanto isso a gente tem um pull acontecendo que vai ajudar a selar a raia, né, para o Andrews conseguir atravessar e ir em direção à end zone, né, que a gente vai conseguir acompanhar sobre outro ângulo, né, o pull do Kevin Zeitler também vai ajudar a selar o caminho e impedir que tenha qualquer possibilidade de um defensor chegar no Andrews, né, e o touchdown. Então, sim, touchdown simples, fácil, uma boa chamada, muito, muito boa chamada do Greg Roman, bem legal ver ele adicionando isso no repertório, né? Mas então, esse é o fim da primeira jogada, vamos passar para a segunda, que a gente vai ver o segundo touchdown do Mark Andrews na partida. Né, e nessa lance aqui eu vou ter que pedir um pouco de desculpa, porque os vídeos do All 22 que a NFL disponibilizou nessa semana, especialmente pelo menos para o jogo do Ravens, ele estava com alguns problemas, né, com os vídeos meio picotados em alguns dos ângulos, em algumas jogadas, né, e aí essa aqui foi uma que teve problema, e a gente só vai conseguir ver ela por esse ângulo no fundo do campo. Né. Uma das coisas importantes para a gente reparar nela, né, e aí que a gente não vai conseguir enxergar, é o Mark Andrews de fato fazendo a rota dele. Ele está fora do vídeo, ele vai fazer uma rota gol aqui em direção à end zone, né? Não é esse jogador que está no canto do vídeo, ele está realmente fora, ele só vai aparecer mais para o fim da jogada, né? Aqui o que a gente vai ver é a defesa mostrando 6 homens para pressão, né? E o Ravens só com 5 jogadores responsáveis por bloqueio, né? Porque o running back aqui, o J.K. Dobbins, ele vai sair para fazer uma rota, né? Então, nessa situação, o Ravens está no que uma desvantagem numérica, né? De 6 contra 5 na proteção para o passe. Quando a gente tem essa situação no futebol americano, isso é o chamado de situação em que o quarterback vai ter que lançar hot. Né? Então ele está numa situação quente, vai vir pressão, ele vai ter que lançar a bola rápido. Né? Então, quando isso acontece, o quarterback ele é o responsável por lidar com esse homem extra na pressão. Então,
Para fazer isso, ele vai ter que dar alguma forma de comprar um pouco de tempo, desviar, ou então fazer um passe muito rápido. Muitas vezes o que acontece é que quando existe uma blitz, né, que é o caso dessa situação, o quarterback lançar a bola num recebedor que estaria sendo marcado pelo jogador que está fazendo a blitz. Não é o que o Lamar vai fazer aqui, né? Nessa jogada ele vai fazer um leve ajuste, um passo lateral, né? Então vamos ver já aqui. Né, ele vai fazer o snap, a gente vai ver essa invasão que está acontecendo pelo Big Gap, né, e então tem um defensor com uma rota livre em direção ao Lamar, e aí o Lamar vai saber que isso está acontecendo e ele vai fazer um ajuste muito simples, que é dar uns 2, 3 passos para a direita, né, e nisso ele vai lançar a bola flutuando, né, e ela vai em direção ao Mark Andrews. Esse passe ele teve como função dar uma chance para o Andrews fazer a recepção, concluir a jogada, né, sem tomar um risco muito grande. E nisso tentar queimar a blitz. E isso aqui é um ótimo exemplo do Ravens conseguindo queimar a blitz. O nível de preparo que o time está para lidar com esse tipo de situação, o nível de desempenho do Lamar contra a blitz até agora, nesse começo de temporada, é fantástico. Ele já tem 6 touchdowns e 32 dropbacks nesse tipo de situação. Então, a gente consegue anotar esse touchdown muito bonito, né? Uma excelente recepção do Andrews, uma jogada que não é difícil. E o Lamar, com o mérito de ter conseguido comprar o tempo, achar um recebedor no fundo do campo e fazer um passe, dando a chance para esse recebedor fazer uma grande jogada, né? Então, segundo touchdown do Lamar, segundo touchdown para o Andrews nessa situação. Então, agora a gente passa para a terceira jogada. Né? Nessa aqui, a gente vai ter um play action do Lamar para o Justice Hill e a gente vai ter um conceito chamado mesh. Né? No conceito mesh, e aqui ele vai estar sendo executado pelos dois tight ends, né? O Mark Andrews e o Josh Oliver. A gente tem rotas curtas que se cruzam, né? E os dois recebedores que se cruzam, eles vão fazer caminhos tão próximos que eles até é um método de ensinar esse tipo de movimento que os dois, até durante o processo de treinamento, obviamente, isso não é muito comum durante o jogo, os dois batem a mão de tão próximo que eles têm que passar um do outro. Né? E é isso que a gente vai ver. O alvo dessa jogada é o Josh Oliver, né? Ele vai fazer a rota dele saindo dessa posição, e ele vai cruzar o campo, e a gente vai ver como é que a defesa vai reagir a isso. A gente vai ver aqui, ele e o Andrews estão fazendo as rotas deles, eles estão se cruzando. O marcador responsável pelo Mark Andrews nessa jogada é o Mac Wilson. Ele demora a reagir e a reparar esse conceito que o Ravens está realizando, né? E aí ele acaba ficando um pouco vendido na jogada, né? E aí o Lamar consegue fazer um passe aí com uma janela tranquila, mesmo com a pressão chegando, a jogada se desenvolve rápido, né? É um conceito que se desenvolve rapidamente. E aqui pode parecer que o Lamar fez um passe um tanto atrás, né, do Josh Oliver, né, que ele consegue concluir essa recepção, aqui mesmo fazendo esse ajuste corporal. Então, obviamente, créditos para o Josh Oliver por fazer esse ajuste, mas certamente isso aqui foi uma decisão pensada do Lamar, não foi um passe puramente impreciso. Foi um passe que é interessante a gente reparar nessa colocação, porque ela tem como objetivo justamente defender o Josh Oliver desse safety que está aqui para tentar impedir a recepção. Né? Um cara que, se o Lamar colocasse a bola na frente do Josh Oliver, no sentido do movimento dele, provavelmente esse safety teria alguma chance de tentar quebrar a recepção, botar o braço, ou então acertar a bola em cheio, enquanto o Josh Oliver estaria tentando concluir o ato da recepção. Por isso, um grande passo do Lamar aqui, uma precisão que é um tanto obscura, mas é bom a gente saber isso, é bom entender que ele está enxergando esse tipo de situação, e mais uma jogada de jardas curtas que o Ravens consegue converter contra pressão, contra blitz, né, o que parece aqui, tem 5 homens, e um conceito muito bem chamado, bem executado. Então, passando agora para o quarto touchdown,
a gente agora tem a recepção de touchdown do Devin Duvernay. Nessa jogada, o Duvernay ele vai executar uma rota corner. Na rota corner, né, o wide receiver ele vai em direção ao fundo do campo. E ao contrário da rota post, em que ele quebra em direção aos postes, ele vai quebrar em direção à lateral. Né? Então, esse aqui é o objetivo dessa rota. Né? A gente vai ver que essa aqui é uma situação de uma terceira descida para 4 jardas. Né? E o Lamar vai fazer um passe assim, muito, muito bonito, com um toque fantástico que ele vai colocar na bola. Ela vai chegar sem muito peso, facilitando a recepção. Ela é muito o passe é muito preciso e mesmo com a pressão chegando em cima dele. Né? A gente vai ver o Matthew Judon ali atrapalhando, inclusive, a base dele no momento que ele está terminando o lançamento. Né? Então, a gente vai conseguir ver também um excelente trabalho do Devin Duvernay. Então, vou voltar aqui um pouquinho, que a gente vai conseguir acompanhar também o trabalho do Duvernay. Né? Ele tem aqui o que parece ser uma cobertura mano a mano, né? Lidando com a situação de press, e ele vai fazer o release dele, né? A saída da rota da linha de scrimmage, pegando por fora do cornerback. Isso é muito importante porque ele quer ganhar justamente o chamado leverage, né? A vantagem na rota, para o lado de fora. Então, ele fazendo esse release, conseguindo vencer nele, como esse conceito ele trabalha deixando muito espaço vazio aqui nesse lado direito da formação, e a cobertura é mano a mano, então ele tendo vencido nessa saída já da linha de scrimmage, ele vai ter muita vantagem para executar o resto da rota. Então, e aí ele ainda vai concluir tudo isso com a recepção magnífica, em que ele vai se elevar além do cornerback e vai conseguir buscar a bola no ponto mais alto, manter os pés dentro do campo. Então, assim, uma jogada fantástica do Duvernay. E aí, aqui vale ressaltar, né, o quanto que ele está fazendo um ótimo trabalho até agora nessa temporada. Principalmente nessas jogadas, tem alguns touchdowns já até agora, inclusive os de retorno. Ele deixou de ser apenas um retornador de elite para virar um wide receiver muito interessante até agora, né? Capacidade depois de recepção, capacidade de vencer em algumas jogadas contestadas, de conquistar a separação. Então, assim, ele está se tornando um alvo fundamental para o Lamar Jackson. Embora ele não tenha a quantidade, o volume de targets absurdo, né, ele merece muito destaque pela habilidade que ele mostrou nesses 3 jogos e pode ganhar um papel ainda maior daqui para frente. Mas então, aqui vamos para a última jogada para fechar o nosso vídeo, né, completar as 5 jogadas que a gente tinha separado. A gente vai ver então o touchdown correndo do Lamar. Essa aqui é uma jogada que é um clássico, um conceito clássico do Ravens sob o comando do Greg Roman, né, que é uma ótima jogada para se chamar quando se tem um quarterback móvel que nem o Lamar, que é o chamado QB, quarterback counter bash. Né? A jogada é um counter porque ela tem um elemento no qual o running back vai correr contra a formação, mas aqui a gente tem um option no qual o quarterback ele vai decidir se ele vai entregar a bola para o running back ou se ele vai por ele mesmo correr com a bola, né? E aí o movimento do quarterback é nesse sentido aqui. Né? O jogador que o quarterback vai estar lendo é esse aqui, né? Nessa jogada, né? Porque o running back vai estar correndo na direção dele. E aí um dos propósitos dessa jogada é analisar também o fluxo dos linebackers né, aqui no lado da defesa. Então, se eles se movem em direção ao running back, abre o espaço para o quarterback. Se eles se movem em direção eles se mantêm no gap que eles estão atualmente, isso não abre o espaço para o quarterback, então é vantajoso para ele deixar a bola com o running back. Né? Mas o jogador que ele vai ler é justamente esse 58 aqui. Né? Além disso, essa jogada tem 2 pulls, né? De um guard e de um tackle. Né? Nesse caso, é o lado esquerdo da nossa linha, o Ben Powers, que vai fazer o chamado kick-out. E o
Daniel Faalele, que vai também fazer esse pull, e o objetivo dele é selar esse lado, enquanto o Ben Powers tem como objetivo selar esse lado, né? Enquanto isso, o tight end ele vai vir bloquear esse cara aqui na frente depois de dar um primeiro contato no jogador mais na ponta da linha, né? Uma formação quase um wide nine. Então, vamos acompanhar um pouco de como se desenvolve essa jogada. E aí a gente vai querer focar no linebacker, no número 30 do Patriots, né, o Mack Wilson, que a gente vai ver como ele vai dar, né, uns passos para o lado direito, acompanhando um pouco do fluxo do running back. Isso vai ajudar bastante a abrir espaço para essa corrida, né? Então vamos assistir aqui um pouco do começo dessa jogada. Então a gente consegue ver, né, esse movimento do Mack Wilson um pouco para o meio. Aqui a gente vê o camisa 58 do Patriots já tendo reagido em direção ao running back. Isso ajuda a engatilhar a decisão do Lamar de manter a bola. Além disso, o Mack Wilson deu um passo para dentro e o Jawan Bentley, né, os dois linebackers, eles se moveram em direção ao fluxo do running back. Isso aqui abriu uma avenida para o Lamar, né? Então a gente vai ter agora, né, então, o Daniel Faalele vindo para selar essa parte da raia e o Ben Powers vindo atacar esse defensive end, né? Enquanto isso, o Mark Andrews vai vir selar esse homem aqui. Então vamos acompanhar agora mais um pouquinho do desenvolvimento desses bloqueios, né? Então, como a gente pode ver, a gente tem a situação aqui ideal, uma via aberta para o Lamar, os bloqueios bem posicionados, o ótimo trabalho aqui do Faalele, inclusive, ele selou perfeitamente o caminho, não deu nenhuma chance para o Mack Wilson conseguir se recuperar na jogada. E agora o Lamar tem espaço livre e ele tem basicamente que vencer uma corrida contra o Devin McCourt, né, o safety camisa 32, aqui no fundo do campo. E é isso que ele vai fazer, né, e conseguir anotar o touchdown. Então, ótima jogada aqui. E com isso, a gente encerra o nosso vídeo. A gente fecha o Jackson 5, né, os 5 touchdowns do Lamar Jackson nessa partida. Nenhum time na liga inteira, tirando o Ravens, obviamente, tem mais touchdowns que o Lamar até agora na temporada. Isso é uma marca do excelente começo de ano, de campeonato que ele teve, né, e a gente espera que isso continue dessa forma. Então é isso, fica meu muito obrigado e até o próximo vídeo.